A vida é um treino, tem uma visão muito profunda sobre de como a gente deve viver a vida. A vida é um treino, na verdade, é um lembrete para mim mesmo do qual o código de conduta que eu quero seguir, que eu venho seguindo nesses últimos 15 anos. Se trata de treinar o corpo para experimentar bem a vida e encarar a vida como uma preparação diariamente para eu me tornar a minha melhor versão. O treinamento estoico é um código de conduta, é um passo a passo, são princípios justamente para conseguir viver essa filosofia da vida é um treino, né? É uma forma de eu ter certeza que nos últimos quase 15 anos eu tenho treinado para viver bem e encarado a vida como um treino. Então tudo começou quando eu tinha aberto a minha academia e estava tendo muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, de gerenciar minha autocobrança, a cobrança dos sócios, dos alunos, da própria equipe, e isso começou a aflorar o pior de mim, né? Eu tinha várias crenças em relação a confiar nas pessoas, eu era uma pessoa que acreditava que eu tinha que ser o melhor porque eu não podia contar com ninguém, por várias coisas que eu tinha experimentado na minha vida, e quando eu me vi naquela situação de pressão, eu comecei a encarar todo o feedback, todo o direcionamento, todo o conselho, toda a sugestão como dúvida da minha capacidade. E eu comecei a agredir as pessoas, eu comecei a ser muito reativo e isso estava me fazendo mal emocionalmente, fazendo mal à volta de todo mundo. Não dava mais para suportar aquela situação e aí eu fui convidado por um dos meus sócios a fazer um curso chamado Líder do Futuro. E lá, quando eu cheguei no hotel, tinha um envelope e estava escrito dentro do envelope: o que as pessoas ganham sendo lideradas por você? Ali eu fiquei sem responder, porque eu não sabia realmente o que responder. Eu não conseguia entender que alguém tinha que ganhar alguma coisa de mim, né? Sendo liderado por mim. Mas ali eu descobri também que tudo se tratava de auto-melhora. Tudo que eu fizesse seria tão bom quanto eu fosse. Então o jogo era me melhorar a cada dia, todos os dias. E aí eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, comecei a mergulhar dentro de mim e comecei a fazer vários cursos, né? Eu fiz o curso Líder do Futuro, fiz uma formação em inteligência emocional, fiz uma especialização em neurociência do comportamento humano, fiz uma formação em logoterapia, fiz uma formação em terapia cognitivo-comportamental e eu fui me aprofundando. E eu percebi que conforme eu ia me conhecendo e trabalhando em mim, me melhorando, a minha vida ficava melhor, com mais paz de espírito, felicidade e significado. Meu relacionamento com as pessoas melhorou absurdamente e eu me tornei um treinador melhor, porque como eu me conhecia, não tinha gatilhos que os alunos disparavam em mim que me faziam ter um comportamento que eu não queria ter. E ao mesmo tempo, eu passei a entender melhor os alunos em relação a crenças. Quando, por exemplo, uma pessoa fala assim: eu não nasci para fazer exercício físico. De onde vem isso, né? Isso vem das crenças, da experiência, de como ela enxerga o mundo. E aí eu comecei a melhorar muito como treinador, né? E eu continuei nessa busca, nessa pesquisa, nesse aprofundamento, usando o treino junto com esse conhecimento de desenvolvimento pessoal. E aí nesse aprofundamento eu cheguei na Grécia Antiga, que é o berço da civilização, e eu conheci a filosofia estoica, que tem como base central uma filosofia da gente viver a vida da melhor forma possível, para lidar com questões do dia a dia, né? E o ponto central do estoicismo é: você deve treinar para ser a sua melhor versão. E como eu já vim do esporte, sou professor de educação física e o treino é algo fundamental para mim, a palavra treinar é o pivô que conecta essas duas coisas. E eu comecei a desenvolver um sistema para mim mesmo de como aplicar o estoicismo na minha vida junto com o treino funcional de alta intensidade. E foi daí que surgiu o treinamento estoico, que é o meu método de vida e de trabalho.
Aceite os acontecimentos à medida que ocorrem. Não exija nem espere que os acontecimentos ocorram de acordo com as suas expectativas. Aceite-os quando eles realmente ocorrem. Dessa forma, a paz torna-se possível. Essa passagem de Epíteto, ela diz justamente para a gente viver de acordo com a natureza, que é a linha principal de pensamento do estoicismo, né? Que nós somos partes integrantes da natureza e nós devemos nos alinhar às leis naturais da natureza e não o contrário. Quando acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não aceita, que a gente reluta, quando a gente não pode fazer nada para mudar, a gente está literalmente brigando com a vida. E aí a nossa vida vai ter uma qualidade ruim. Então ele diz que se você quer que as coisas aconteçam da sua vontade, é só você querer que a sua vontade seja a que já acontece no mundo. Assim a sua vida terá um curso sereno. Treino finalizado, tô aqui no meio da natureza e achei uma tora de uns 60, 70 quilos mais ou menos. E eu falei, o treino vai ser com isso aqui. E é muito bom ter essa liberdade e autonomia de poder treinar em qualquer lugar e de ter força e capacidade física para controlar o meu corpo e controlar objetos externos, né? Isso não deixa só a minha vida mais fácil, mas também me permite ter uma capacidade de treinar muito maior, né? E isso é uma das coisas que a gente busca no treinamento estoico. O treino pra gente não tem como objetivo, como finalidade, melhorar a saúde, condicionamento físico e estética, por mais chocante que isso pareça, né? Isso é um efeito colateral positivo do que a gente faz. O que a gente verdadeiramente faz é construir virtudes. E as virtudes principais que a gente constrói com o treino funcional de alta intensidade é coragem e autocontrole. Para me tornar uma pessoa cada vez mais corajosa e combater o medo, eu preciso desenvolver a capacidade de aceitar aquilo que eu não controlo e de resistir àquilo que a vida me apresenta. E o treino, ele pode nos ajudar nisso, né? Enfrentando coisas que eu não posso mudar, como, por exemplo, o estado que meu corpo está agora eu não posso mudar imediatamente. Mas depende de mim aceitar e fazer alguma coisa a seguir, né? E resistir o que a vida me apresenta eu tenho um treino apresentado lá, eu preciso resistir ele da melhor forma possível. E o autocontrole, ele se dá principalmente pela capacidade de doutrinar prazeres e repulsas, né? Várias vezes eu não quero treinar. As pessoas acham que eu sou algum tipo de robô, mas na maioria das vezes eu não quero fazer as coisas que eu vou fazer. E eu faço, por quê? Porque eu não sou escravo dos meus prazeres. Eu não sou escravo dos meus prazeres. É gostoso comer doce, é gostoso comer fast food, é gostoso ficar dormindo até mais tarde, tudo isso é gostoso. Mas eu não vim a esse mundo para fazer o que é gostoso. Eu vim a esse mundo para fazer aquilo que me torna melhor, né? Então, doutrinar os desejos é você mostrar quem é que manda. E as repulsas também. Tem um monte de coisa que eu não gosto muito de fazer, como a própria corrida, por exemplo, né? E me expor a isso de forma gradual me torna mais forte, mais resistente. Porque na vida a gente não sabe o que a gente vai enfrentar dali em diante. Então a nossa melhor aposta
é nos tornarmos mais corajosos e ter mais autocontrole. Fazendo a última tarefa, o último pilar do treinamento estoico do dia, que é o diário noturno. E é uma das ferramentas mais importantes da aplicação prática do estoicismo na vida, porque é um auto-feedback, é uma autoavaliação de como foi o seu dia, de como você foi em relação ao seu dia. E o Sêneca, ele diz assim: no final de todos os dias, eu sou o meu juiz e o meu réu. Ou seja, no final de todo dia, antes de dormir, ele faz uma autoavaliação e ele anota, escreve numa espécie de um diário, né? Que eu já faço isso há muito tempo e é algo que me ajuda muito. Que são 3 perguntas a serem respondidas: bom, melhor e excelente. A primeira pergunta a ser respondida é: o que foi bom hoje em relação ao meu comportamento, às minhas atitudes e tudo que eu estou fazendo em relação à construção de virtudes, né? O que foi bom? Eu consegui doutrinar um vício, me expor a uma repulsa e lidar bem com ela. Eu consegui ser mais sábio, mais corajoso, mais justo, né, em uma determinada situação. A segunda pergunta é: o que eu posso fazer amanhã para ser melhor do que eu fui hoje? Poxa, eu fui mais firme do que eu precisava com os meus filhos. Então, nessa situação aqui amanhã, eu posso ir melhor, eu posso fazer tal coisa. E excelente é: o que falta para me tornar uma pessoa excelente? Responder essas 3 perguntas no final do dia vai te ajudar a analisar o que está funcionando, o que você tem que melhorar e o que você tem que fazer para seguir no caminho da excelência e da eudaimonia, né, de aflorar o que você tem de melhor como ser humano. Isso que você viu são os 4 pilares do atleta estoico. O treinamento estoico é a metodologia que eu desenvolvi nos últimos 10 anos de como aplicar o estoicismo na vida, na família e dos negócios. E esse vídeo foi um dia experimentando e você acompanhando na prática como quais são os pilares para você conseguir viver o verdadeiro sucesso. Se você quiser saber mais, aqui na descrição desse vídeo tem o meu site, academiadoestoicismo.com.br, lá tem todas as informações. E se você quiser fazer uma aula experimental no treinamento estoico para aprender a treinar para viver bem, encarar a vida como um treino, tem o link aqui do meu WhatsApp, me manda uma mensagem, vai ser um prazer te receber. Até a próxima, a vida é um treino. Tamo junto.